Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. A gente vai começar hoje o nosso livro de português, certo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. E vocês vão pegar o livro de português e vão abrir na página 34, que foi onde a gente parou ontem. E onde a gente parou na primeira metade, na segunda metade que a gente parou ontem, tem um texto. Esse texto são dois quadrinhos bem fáceis, vocês vão fazer a leitura deles e vão fazer a leitura do vocabulário, que são as palavrinhas que tem aí embaixo, aqui, nessa parte verde, certo? E para responder a página 35. Então, vocês vão fazer a leitura e fazer o estudo do vocabulário e o estudo do texto, a interpretação de tudo que vocês aprenderam e entenderam no texto, certo? A gente não vai ficar somente por aí. A gente vai passar também para a página 36, onde a gente vai ter o assunto de sílaba tônica. É um assunto que a gente já conhece, mas a gente vai estar sempre relembrando, certo? Então, o que seria a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Quando a gente estudou fonema, a gente viu que tem sílabas, que tem letras, que tem um som mais forte do que outras. Então, toda palavra ela vai ter uma sílaba tônica, que é a sílaba mais forte. A sílaba que vai se destacar dentro daquela palavra, certo? Então, quando a gente tem a sílaba tônica da palavra, a gente vai poder diferenciar ela, vai poder classificar cada uma delas, porque ela tem 3 tipos. A gente vai poder classificar em relação à posição. Mas como é essa posição, tia? A gente vai sempre estar contando de trás para frente. Sempre vai ser. Em relação à última sílaba até a primeira. Sempre a gente vai contar de trás para frente. Nunca vai dizer a última sílaba. Então, a gente tem que olhar aqui. É a primeira, não tem essa de primeira. A gente vai contar sempre de trás para frente, certo? Então, a primeira classificação que a gente tem são as palavras oxítonas. Quais são os tipos de palavras oxítonas aí? As oxítonas, elas são as de sílaba mais forte por última. A gente tem aqui o exemplo da palavra café. O fé é a sílaba mais forte. Ela tem um acento que está demarcando essa sílaba mais forte. Mas também a gente sabe que quando a gente chama a palavra, que eu já ensinei a vocês algumas vezes, chama a palavra para saber onde é que está a sílaba mais forte. Como é que chama a palavra? É igual quando vocês chegam na casa de alguém. Então, vocês precisam chamar essa pessoa. Você chegou na casa de café e quer saber qual é a sílaba mais forte. Então, você tem que chamar café. Aí você chama café. A sílaba que demora mais é a sílaba fé. Então, a sílaba que demora mais dentro de uma palavra, quando você for chamar, é a nossa sílaba tônica. Então, a oxítona é a última, de trás para frente. A gente tá olhando aqui, ó. O fé é a sílaba mais forte. Então, se a sílaba mais forte é a última, vai ser oxítona, certo? Agora, a gente passa para as paroxítonas. Se as oxítonas são a última, a paroxítona vai ser a penúltima. Aí a gente tem a palavra manada. A gente chama a palavra manada, fica como? Manada. Então, a gente vai prolongar esse na aí. Então, ele vai ser a sílaba mais forte. Ele vai ser a penúltima de trás para frente, tá? Sempre lembrando de contar de trás para frente. E, por último, a gente tem as palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas, elas vão ser o quê? Se elas não são a última sílaba, nem podem ser a penúltima, ela vai ser a antepenúltima. Então, as proparoxítonas, elas sempre vão ser a antepenúltima, a terceira de trás para frente, certo? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. As proparoxítonas, elas têm um diferencial. Por quê? A gente tem a palavra café aqui, café tem acento. A gente sabe onde vai ser a sílaba tônica por causa desse acento. Já aqui, ó, em paroxítona, a gente não tem acento. Então, a gente vai ter realmente que chamar a palavra, procurar saber qual é a mais forte dela. Já as proparoxítonas, todas as palavras são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas, elas vão ter que ter acento. A gente tem aqui o exemplo de médico, mas se a gente tiver também aqui, ó, lâmpada. A palavra lâmpada, ela é proparoxítona. Onde é que tá? Porque a gente sabe, porque aqui no lã, a terceira de trás para frente, ela é acentuada. Ela tem o acento gráfico. Então, toda vez que a gente já viu ontem o que são os sinais gráficos,
Aí, a gente tem aqui, ó, toda vez que tiver um sinal gráfico, ela vai marcar as proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas, elas têm que ser acentuadas. As paroxítonas e as oxítonas, elas não precisam necessariamente serem acentuadas, certo? Então, a gente tem aí, peguem aí o livro, a gente vai acompanhando aqui, tem um quadrinho, e eu vou lendo com vocês. Diz assim, atenção, os acentos indicam a sílaba tônica de uma palavra, que foi o que eu já disse. Os acentos, eles vão demarcar a sílaba mais forte. Depois, assim, o tio, quando não houver acento na palavra, também indica uma sílaba tônica. Quando a gente tem uma palavra com o tio, aquele de cima, a ondinha, ele vai indicar também uma sílaba tônica. Aí todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, que foi o que eu já disse a vocês, todas as palavras. Terceira, de trás para frente, a antepenúltima sílaba, ela for acentuada, ela é proparoxítona. E a última palavrinha, a última frase do quadrinho diz assim: as sílabas que não são tônicas são chamadas de átonas. Então, a gente tem sílaba tônica, sílaba átona, sílaba átona. Sílaba tônica e sílaba átona. Então, todas as que não forem tônicas, as que não estão marcadas, elas são sílabas átonas, certo? Aí a gente passa aí para a nossa atividade, que começa na página 36. A primeira questão tem um poeminha aí, vocês vão ler e vão responder de acordo com esse poema. Aí a letra diz assim: sabendo que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, que palavra do poema pode levar essa classificação? Qual palavra do poema aí é uma palavra proparoxítona? Você vai dizer o porquê ela é proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas, elas são o quê? Eu acabei de informar a vocês, acabei de passar a vocês. Então, elas são... qual é a posição dela? A gente olha isso e responde. Aí a letra B. Escolha duas palavras paroxítonas que estão presentes no texto e forme frase com elas. Então, vocês vão procurar duas palavras que são paroxítonas, a segunda de trás para frente, a penúltima sílaba, onde tiver a sílaba tônica, e vão formar frase com elas, certo? E a letra C diz assim: há palavras oxítonas no texto, escolha duas. Então, vocês vão lá no texto e vão procurar palavras oxítonas. A última sílaba tem que ser tônica, tem que ser a sílaba mais forte da palavra, certo? Aí a gente passa para a página 37, que diz assim. Segunda questão. Observe o modelo e analise a tonicidade das sílabas das palavras. Então, vocês vão fazer... A gente tem 3 palavras aí: escuridão, fornicação e partitura. Como é que a gente vai fazer isso? A gente já tem a palavra separada. Vocês vão identificar qual é a sílaba tônica da palavra escuridão. Vai colocar aí onde tiver a sílaba. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês uma palavra. A palavra lâmpada. A gente vai fazer a separação. Lâmpada. Certo? Então, vocês vão fazer o quê? A palavra que vocês vão responder aí, ela já está identificada, né? Então, a gente vai fazer. A gente já sabe que a palavra lâmpada, o lã, é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. As outras sílabas, elas vão ser sílabas átonas. Então, vocês vão escrever átona, átona. Certo? Então, vocês vão fazer isso nas 3 palavras. Ela já está separadinha, já está identificada aí quais são as sílabas. Vocês só vão identificar qual é a sílaba tônica e quais as outras são as sílabas átonas das palavras, certo? Na terceira questão, diz assim: marque um X na classificação quanto à sílaba tônica das palavras destacadas abaixo. A gente tem 3 letras. A letra A diz assim: meu pai é um homem sábio. Aí está destacada a palavra sábio. Sábio é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vai lá e marca o X. A letra B diz assim:
Carolina ficou assustada com a chuva forte e com os relâmpagos. A palavra destacada é relâmpago. Então, você vai identificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Letra C, novamente, tem assim: Moisés gosta de tomar café no fim da tarde. Então, vocês vão identificar se a palavra café ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quarta questão diz assim: preencha os espaços de acordo com as indicações. Então, vocês vão completar aí de forma de resposta pessoal. Agora, a palavra tem que ter coerência, ela tem que fazer sentido dentro dessa frase que a gente tem. Aí, vocês vão preencher esses espaços com palavras que sejam. Aí, na letra A, uma palavra oxítona. Na letra B, uma palavra proparoxítona. E na letra C, uma palavra paroxítona. Vocês vão seguir as regras e vão escrever uma palavra que seja paroxítona, proparoxítona ou oxítona, de acordo com o que a gente viu. Procure ver a palavra que melhor se encaixa aí e ver qual é a classificação da tonicidade dela. A quinta questão diz assim: observe o trava-línguas. O sabiá sabia que o sábio sabia sabiá. A gente tem aí 3 palavras destacadas, até assim. O acento muda algumas coisas em relação à classificação da sílaba tônica das palavras em destaque? Sim ou não? Vai mudar alguma coisa em relação a esse acento? O acento que em uma palavra tem e na outra não? Vocês vão lá e explicam. Letra B diz assim: por que podemos dizer que nenhuma das palavras do trava-língua é proparoxítona? Por que nenhuma dessas palavras é proparoxítona? Qual o diferencial das palavras proparoxítonas? Eu já disse a vocês. Ela tem uma coisinha que as outras não é obrigatória ter. Qual é essa obrigatoriedade que ela tem? Certo? A sexta questão diz assim: veja as palavras que formam os grupos abaixo e depois responda as questões. A gente tem 3 grupos. A letra A diz assim: qual é o grupo em que somente aparecem palavras paroxítonas? Vocês vão olhar aí no grupo quais são as que só tem palavras paroxítonas e colocam. É o primeiro grupo, é o segundo ou o terceiro. Aí vocês vão lá e colocam, sabe? Letra B. Quanto à tonicidade, como você classificaria as palavras do primeiro grupo? A palavra do primeiro grupo elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vocês vão lá e escrevem. Todas elas são e completam, certo? A letra C diz assim: qual é a classificação das palavras do terceiro quadro? Qual critério você usou para concluir isso? Aí vocês vão lá no terceiro grupo e vão dizer o que essas palavras são. Se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. E por que elas são assim? Porque a posição da sílaba está em tal lugar, da sílaba tônica está no primeiro, está na última, está na antepenúltima, está na penúltima, porque toda palavra paroxítona tem acento e elas são proparoxítonas têm acento e elas são proparoxítonas. Então vocês vão procurar essas justificativas para colocar aí, para a gente saber qual foi o critério que você usou para concluir isso, para ter certeza que essas palavras ela eram dessa classificação, certo? Então vocês respondam a atividade e daqui a pouco a gente volta com a correção.